Bem, eu nasci em Juazeiro em 16 de março de 1976. Cresci alimentado por Cremogema, televisão, FM, desenho animado, revista em quadrinho, Beatles, Roberto Carlos e outras pancadas indolores que muito me fortaleceram e me deram massa, para quando já adulto se misturasse sem estranhamento a outros pastos, alguns apenas desconhecidos, outros sombrios, como Café Sem Açúcar, Poesia, Ciência Marginal, Henry Miller, Campari Quente, Rubem Grillo, Tom Zé, Edward Mush e outros. Eu trabalho e me divirto com criação de imagens. Sou poeta menor, tive 3 exposições individuais, dezenas de exposições coletivas, publiquei alguns contos, alguns poemas, desenho e escrevo para informativos culturais da região e faço a melhor pizza com massa de bolacha creme crack das redondezas. Então, o objetivo desse trabalho, desse audiovisual, que é inédito, construído agora em abril de 2021, em plena pandemia, é fazer um apanhado, um pequeno recorte de parte da minha trajetória artística. Observe que eu já trabalhei com várias técnicas dentro das artes visuais, como ilustrações, murais, intervenções urbanas, videopoemas, entre outras. Mas esse trabalho especificamente, ele faz um recorte das 3 exposições individuais que eu montei durante essa caminhada. Essas 3 exposições são Guardanapos, Pele de Esmalte e Nordeste é uma Ficção. Por que insistes que eu pague esta conta? Não vês que todos os bares são meus? Não percebeste minha face em todos esses rótulos? Te acalmas. Decide uma estrela apagada para quebrar os teus copos. Cada parede desse recinto está desenhada na minha palma. Não percebeste no teu balcão a marca do meu cotovelo? E os murmúrios desses bêbados, escuta-os, eles falam o meu nome. E agora me cobras? É aqui um dos meus castelos entre tantos que visitei. Defendi meu reino em muitas terras, e essas marcas do meu rosto são de batalhas contra bárbaros como tu. Não insistas, pois nada te devo. És meu inquilino. É de mim ser o que se é. É assim que sou. Mas te perdoo. Relaxa e me traz outra dose.
Depois de passar um tempo rabiscando em guardanapos de papel, um artista caririense, enfim, conseguiu reunir todos os desenhos em uma exposição que já está aberta ao público. As obras mostram a relação entre o sagrado e o profano. As figuras em preto e branco lembram a xilogravura, mas são desenhos em papel e feitos à tinta. Digamos que a exposição Guardanapos não se destaca apenas pela simplicidade dos desenhos, mas pelo significado das obras. O artista visual Ricardo Campos acredita que cada pessoa que olhar para uma das 22 telas deve ter uma inquietação muito pessoal. Há quase 2 anos, o artista caririense Ricardo Campos fez rabiscos em guardanapos de papel. Mas a inquietação dele foi tão grande que, com essa ideia, agora, ele montou uma exposição. Ao todo, são 22 obras que retratam diversas situações, mas principalmente a relação entre o sagrado e o profano. Esses guardanapos acabaram que viraram um processo que eu chamo de observação poética, né? Depois dessa observação poética, eu passei para uma releitura poética, assim que eu considero, que são esses desenhos representados em suportes maiores. Não que sejam os mesmos desenhos, mas esses primeiros desenhos do guardanapo serviram como influência, como pontapé inicial para esse trabalho que vocês estão vendo aqui. É isso mesmo. O Guardanapos foi a minha primeira exposição individual e ela é resultado de uma fase boêmia mesmo da minha vida, eu assumo. Passei alguns anos frequentando os lugares mais marginalizados da região, bares, botequins. E nesse período, eu tomei a decisão de registrar, através da poesia e do desenho, os acontecimentos daquele gueto, daqueles lugares, entendeu? Isso me rendeu centenas de guardanapos, porque o suporte que eu usava para desenhar e para fazer os poemas eram todos guardanapos. Através desses guardanapos, alguns meses depois, eu fiz releituras com suportes maiores e transformei esses guardanapos, reli esses guardanapos para suportes maiores através do nanquim. E isso me rendeu minha primeira exposição individual chamada Guardanapos, que estreou mais ou menos em 2010 e aconteceu no Sesc Juazeiro, no Sesc Crato e em outros lugares alternativos da região. Eu não volto mais. Deixei as cores e as moedas para trás. Tranquei a família e os cães no jardim. E é tão ruim viver de voltar que a minha procura permanece onde está.
Pele de Esmalte foi a minha segunda exposição individual. E ela, nesse trabalho, nessa pesquisa, o protagonista é, na verdade, o suporte. Eu já vinha há algum tempo pesquisando suportes que não fossem os convencionais, até que eu me encontrei com a cerâmica, o azulejo. Mas nessa série eu não uso a cerâmica de uma maneira tradicional e convencional, não. O que me importa nesse suporte é a fratura. Eu quebro as imagens que eu pinto e remonto construindo outras imagens ou não. A ideia é que a ideia do Pele de Esmalte é justamente a fratura. Eu precisava naquele momento de um suporte que eu pudesse fraturar e que eu pudesse refazer. Essa é a essência do trabalho Pele de Esmalte. Eu quero comer uma coisa fria, uma coisa decente que tivesse dentes. Queria comer uma coisa doente, para comer escondido, uma coisa de bandido. Queria comer uma coisa limpa, bem branquinha de forasteiro de limão aberto. Queria um gosto de chão vermelho, de terra cavada, de
pés grosseiros de pedra. Queria comer uma coisa cara, carinho de rico, uma coisa de plástico, assinado por um elfo. Eu, Jacinto Bisson, queria comer de comedoria. Eu queria comer algo rápido que fosse atrair. Agora o CTV mostra o trabalho de um caririense que usa linhas ou letras para expressar a arte. O saudoso Belchior já foi homenageado nas ilustrações do artista caririense, Ricardo Campos. Na série de desenhos Nordeste é uma Ficção, um improvável encontro do músico cearense com o Pequeno Príncipe. Dá para imaginar? Ou Padre Cícero, ícone religioso, diante da alta tecnologia. Sem falar nas exposições, linhas e guardanapos, que já circularam por galerias do Ceará e de outros estados nordestinos. A dedicação agora é terminar esse desenho colorido que mistura o cangaço do século passado com elementos contemporâneos. Um poeta desenhista, inspirado por vários elementos. Ricardo Campos é poeta de letras e também de linhas. Linhas que se transformam em desenhos e desenhos que já serviram para ilustrar ao longo da carreira, desde telas até capas de livros. Agora, o maior desafio do artista até hoje foi criar este trabalho na parede. Parece estilogravura, aquela arte talhada na madeira, impressa em preto e branco. Parece, mas não é. A pintura foi feita à mão por Ricardo Campos.
que transformou uma simples parede num mural artístico gigante, repleta de reflexões. Me sinto honrado por ter sido convidado para fazer esse trabalho. Foi talvez o maior desafio que eu tive na minha carreira. E é como eu te disse, assim, o meu trabalho, ele, apesar de parecer uma imagem, é um poema, né? Assim, sem grandes pretensões, claro, mas eu não vejo, é como eu sempre digo, eu não vejo muita diferença entre escrever e desenhar, né? Eu escrevo com linhas ou escrevo com palavras. A pintura fica num barzinho do Cariri. Para o empresário que contratou a decoração alternativa, a arte virou uma das grandes atrações na noite da região. Todo mundo que passa, todo mundo que via, né, já sentia algo pelo trabalho dele, já sentia algo pelaquela arte, sabe? Ele já se aproximava um pouco, se identificava com algum personagem, se identificava com alguma minúcia que ele havia deixado, né? Então, eu acho que realmente as possibilidades dentro do trabalho do Ricardo, elas são assim inúmeras, são infindas. Nordeste é uma ficção, é uma série de desenhos em madeira, em papel e também murais. Esse nome, o título da exposição, Nordeste é uma ficção, foi extraído do poema de Belchior. E essa série tenta unir duas estéticas, a tradicional, a estética da minha região, a tradição, ou discursos da tradição, de lendas, de mitos, e eu tento unir com a estética pop, da cultura pop, dos quadrinhos, do cinema. Esse é o desafio e a provocação que pretende Nordeste é uma ficção.